Oi, gente, boa noite. Meu nome é Christopher e hoje eu vou dar meu relato do que você passar quando você perde uma pessoa muito especial da sua família. Creio que todo mundo já perdeu um ente muito querido, um pai, a mãe, irmão, tio, primo, pessoas, amigos que a gente do nosso convívio e o momento que chega a hora deles partirem. É muito difícil a gente estar falando isso, principalmente do jeito que foi o meu irmão. A gente tá. Setembro já foi embora e foi o setembro amarelo, que é o mês do suicídio. E eu vou dar o meu relato para vocês, que eu também perdi o meu irmão. Nessa foi a pior forma que veio acontecer. O meu irmão, ele se enforcou. Um garoto, um jovem, 22 anos, uma ótima pessoa, era o palhaço da família, o meu irmão. Desculpa, mas falar dele me emociona. Era a pessoa que dava alegria para casa. E a pessoa que dava alegria para casa, a gente não sabia como ele estava por dentro. O meu irmão veio tirar a própria vida, se enforcou, deixando uma filha. Na época ele faleceu, foi em 2013, foi no dia 9 de maio de 2013. Ele se enforcou, ele deixou uma filha, na época tinha 2 para 3 meses. E ele deixou uma filhinha linda. E eu vou falar pra vocês, a dor que é sentir você perder um ente querido é normal da vida. A gente veio nesse mundo pra fazer missões. A gente nasce, cresce, a gente se apaixona, a gente casa, cria filhos e com o tempo é a nossa passagem. A gente aqui é só, como diz, estrelas cadentes. A gente tá aqui só por passagem. E eu perdi meu irmão da pior forma. Ele era o cara mais engraçado que eu já conheci na vida. Ele tinha 22 anos e estava depressivo. Ninguém sabia. Ele fazia todo mundo rir, mas ninguém sabia como ele estava por dentro. O meu irmão, ele estava numa fase muito difícil da vida dele. Ele começou a usar drogas. Meu irmão era usuário e ele, além de ele fumava muita maconha, ele bebia muito. Ele tanto era usuário como ele bebia, ele era alcoólatra. E a gente já tinha lutado por ele, tentando ajudar, mas chegou um momento que a gente não tinha mais como fazer, sabe? Não tinha mais como. A gente tentou ajudar e a gente queria saber o porquê, o motivo dele querer se afundar nas drogas, querer se afundar no álcool. Ele era uma ótima pessoa honesta, trabalhadora, e é igual que eu falava, ele era o palhaço da família. E no dia 9 de maio de 2013, eu recebi, foi a pior notícia da minha vida. Que eu tava trabalhando e a minha esposa, meu sogro, foi o meu serviço. Pediram para o meu encarregado me chamar. Na época, na hora que meu encarregado me chamou, ele estava muito sério. Não sei se havia contado para ele. E
Quando vi minha esposa chorando, meu sogro chorando, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a ficar preocupado. A minha esposa estava chorando tanto que ela não conseguia falar. E eu comecei a ficar preocupado. E meu sogro veio me dar notícia. Ele veio falar: Cris, o seu irmão morreu. Faleceu o Bruno. Aquela hora, o meu chão caiu. E a primeira coisa que vem na minha mente era falar: alguém matou ele sofreu um acidente. E meu sogro chorando falou: não, cara, ele tirou a própria vida. Aquilo foi pra mim foi pior. A gente entende quando um parente morre que é a vida. A gente estamos aqui de passagem nessa terra. Mas quando ele veio falar pra mim que o meu irmão havia tirado a própria vida, aquilo foi demais pra mim. Eu tava chorando tanto na época, chorei tanto no meu serviço, que o setor parou porque eu tava gritando, desesperado. Eu fui pro vestiário para trocar de roupa e a minha gerente entrou no vestiário dos homens para ver por que eu tava gritando, desesperado. Ela falou, e ela veio perguntar para mim, eu falei: meu irmão acabou de falecer e ele se matou. Eu não sabia mais o que fazer, eu não tava nem conseguindo trocar de roupa de tão desesperado. E eu tava morando em São Paulo e meu irmão, na época, tava morando em Minas com a minha mãe. E naquele dia eu não conseguia parar de pensar: por que ele fez isso? Por quê? Eu sabia que ele estava numa fase difícil, mas não sabia que estava nessa profundidade a vida dele. A depressão estava tão grande na vida dele que a gente não sabe, igual eu falo, ninguém sabe o que passa na cabeça de uma pessoa que está a ponto de tirar a própria vida, sabe? Eu aconselho a todos, cara. Se você tem amigo que tá na depressão, que tá no último estágio, que não tá suportando, dá licença, que não tá suportando a vida, ajudem, gente. Ajudem. Eu me arrependo porque chegou um tempo na minha vida que eu me afastei um pouco do meu irmão, eu fui seguir minha vida, mas quando a gente era mais adolescente, eu queria ficar na minha e ele queria ficar junto comigo e eu sempre falava: não, vai ficar com seus amigos que eu vou viver minha vida. E me arrependo muito disso porque eu fui afastando meu irmão de mim. E ele foi fazer igual que foi, ele conheceu pessoas e se misturou, enfiou nas drogas, entendeu? E a vida dele foi só se afundando quando chegou ao último estágio. É que você poder tirar a sua própria vida. Hoje, gente, já faz mais de 5 anos que ele faleceu. E a saudade é muito grande. É muito grande, cara. Porque eu sei que ele acabou com a dor dele, mas a nossa dor vai ficar eternamente, tá? Esse é um pequeno depoimento que eu tô passando para vocês verem o que fica depois, o que acontece quando suicida ou a pessoa arranca a própria vida. A dor é imensa. Você pensar todo dia que você podia ter ajudado e não ajudou, sabe? Eu tô pequeno, só esse pequeno depoimento para poder passar para vocês o que eu sinto hoje e como tá a minha vida, cara. Não tem um só dia que eu não penso no meu irmão e quando eu vou para casa da minha mãe, eu sempre fico esperando ele abrir o portão e vir pular gritando, brincando. Isso a gente não tem mais. Tem mais de 5 anos que eu não sei o que é. Ver meu irmão chegar e me dar um abraço. Eu não lembro a última vez que eu dei um abraço pro meu irmão. Não lembro. Tá, gente, esse. Espero que vocês tenham. Possa ajudar o próximo. E aí fica o meu depoimento pra vocês, tá bom? Até mais.